Valeu, não valeu. Esse não valeu, porque a camisa branca não vale, tem que ser com outra camisa. Então vão ter vários ao longo do dia, não vai ficar falando muito não. Pra ver se você tá prestando atenção. Entendeu? É um negócio assim. E aí você passa o dia inteiro prestando atenção, sorteio de camisa, pizza. Pizza agora, sorteio de camisa daqui a pouco. Aula de redação amanhã, é um 3 recados. Já mais um? Pesquisa, 4. Pesquisa, 4 recados. O Servos baniu umas 2 pessoas ali. E já mandou mais 3 vezes o link da pesquisa. Chega? Aula de redação? Beijo, gente. Hansen. Até o próximo recado. Tchau, tchau. Hansen vai fazer o Rei Leão? É possível. É possível que você faça o Rei Leão? Eu tô super esperando que você faça o Rei Leão. Você nunca viu o Rei Leão? Eu nunca ao vivo não, já vi em vídeo. Ah, eu nunca vi. Oi, gente. Eu vi pouquinho, eu vi você e me É isso aqui que faz você ouvir. É física isso aí, é física pura, capacitor e tal, pressão do ar. Isso é um microfone. Não, saca. Isso é física pura? Não, isso é um microfone. Eu aprendi com esse nome quando pequeno. Eu gosto muito da pira da cor, né? Porque o amarelo é sorte, o azul não sei o que. Azul é o que? Azul é uma cor. Azul é uma cor. Azul é uma cor, essa é uma boa resposta pra dar. Gente, eu vou nessa. Hansen, grande abraço. Fico até emocionado de ver o Hansen, um cara grande, né? Um cara bonito, eu fico até meio... Isso aí. Oi, gente. Muito boa tarde. Amanhã alguém já tem alguma coisa para fazer? Já tem. Olha só. Amanhã a prova do Enem, né? Vamos começar. Muito boa tarde. Vamos voltando para cá. Você que foi no Facebook tentar pegar uma pizza, né? Você que não é de Copacabana, tá revoltado, não fica não. Vamos comer depois. Vamos aprender geografia. Vamos falar de geografia no Enem. Vamos começar. Essa história do Rei Leão, eu não sei do que eles estão falando. Tá? Não sei de onde veio essa história, mas a gente vai ver. Vamos começar falando da prova de geografia no Enem, o que esperar, o que vem, como é que vai ser. Olha só, para começar, a geografia do Enem, ela é uma prova que faz muita associação, você sabe disso. Como assim associação? Para começar, entenda, nós, geógrafos, nós somos críticos, a gente acha que gosta de debater o mundo, sabe? Então preste atenção, primeira coisa numa questão de geografia, a gente vai pedir o seguinte, que você primeiro entenda relações. Relações que a gente vai ver daqui a pouco. Depois a gente vai pedir que você estabeleça críticas e que você perceba o seguinte, a geografia ela gosta de contestar. Então a primeira dica que eu dou para você, e você já aprendeu essa dica com outras pessoas, é o seguinte, muito cuidado com aquela coisa muito determinista. Na geografia isso não funciona tão bem não, tá? Então, por exemplo, quando tiver aquela opção que fala assim, porque isso acontece em todos os casos, saiba que não são em todos os casos. Né? Ou então aquilo nunca acontece, ou isso sempre acontece, a geografia ela sempre gosta de criticar. Uma coisa que cai bastante são as relações, e aí que a gente vai trabalhar hoje, vamos ver alguma coisa de Brasil, vamos dar alguns palpites, vamos arriscar algumas coisas. E a primeira coisa que a gente fala é o seguinte, um assunto que sempre cai na geografia, o que é? A relação campo-cidade, isso cai direto, vamos olhar, vamos começar nesse estudo aí que eu estou sentindo que hoje vai ser forte. Hein? Olha só, vamos começar. Vou apagar aqui a Índia Potira, a gente perdeu ela entrou, tem uma mata aqui do lado, a gente está tentando achá-la, já tem denúncias no bairro de atentado ao pudor, qualquer notícia da Potira a gente volta a falar para vocês, tá? Agora olha só, vamos começar. Pessoal, uma coisa que cai muito no Enem, o que vai cair? Mais certo do que ter Natal esse ano, vai cair a agricultura no Enem. Tá? Você sabe disso. A agricultura cai, relações agrícolas. Vamos pensar rapidamente aqui onde é que a gente vai estabelecer essas relações para o Enem. Vamos começar falando de agricultura. O que é essa agricultura? Para começar, ela é aquele conjunto de técnicas que permite o homem controlar a produção vegetal. Então olha só o que a gente já pensou. A agricultura é aquele conjunto de técnicas que permite o homem fazer o quê? Controlar a produção vegetal. Então a gente entendeu isso. Então, olha só, isso já é uma forma do homem estabelecer certo domínio sobre a natureza. Você já vai concordando comigo. Com a evolução da agricultura, eu cheguei a um ponto em que eu preciso estabelecer qual modelo eu vou seguir. E aí nós temos 2 grandes modelos no mundo. Olha só, compara comigo, sente esse raciocínio. Eu tenho o modelo norte-americano e eu tenho um outro modelo que é chamado o modelo asiático de produção. Certo? Eu tenho esses 2 modelos quando a gente pensa em agricultura moderna. Para começar, característica forte de cada um, lembra comigo? O modelo americano, que você também vai observar com o nome de belts agrícolas, grandes cinturões, são baseados no uso de máquinas agrícolas. Né? Então, olha só, falou em modelo americano, o que você está pensando? Que ele é baseado em máquina agrícola. Até aí, tá certo? Estamos lembrando disso? Agora só toma cuidado. Por que eu só tomo cuidado?
Por que os Estados Unidos adotou esse modelo americano? O modelo americano é óbvio. Por que ele adotou esse modelo usando máquinas? Deixa eu explicar para você. Sente o perfil dos Estados Unidos. População americana, 97% aproximadamente urbana. População rural, aproximadamente 3% rural. Vou te fazer uma pergunta rápida. Quando que 3% de uma população consegue implantar para 97%? Difícil, você sabe que é difícil, tem que ter um raciocínio forte aí. 3% plantar para 97% não dá. E detalhe, 97% da terceira maior população do mundo. E você sabe que americano come muito, não sabe? Tu já viu o copo de refrigerante deles? Tu já viu o balde de frango? Filho, o balde de frango parece um tronco de árvore, os caras abraçam, assim, uma coisa impressionante. Então, olha só, você sabe que Estados Unidos é uma população gigantesca, a terceira maior do mundo, e não só grande, ela é uma população grande e que consome muito. Daqui a pouco a gente vai estabelecer uma relação aí, vamos começar devagar. Ela é uma população muito grande que consome muito, e você sabe disso. Então, olha só, eu me vi numa situação com 3% da população trabalhando no campo. Como que eu vou fazer isso aqui funcionar? É simples. O que eu faço? Adoto máquinas. Uso máquinas, nesse caso os 3% conseguem implantar. Agora vai devagar, por quê? A gente tem um pensamento um pouco limitado em relação a isso. Por quê? Você fala assim, pô, mas e máquina agrícola dá tanto resultado? Dá muito, querido. Só que a máquina deles é razoavelmente maior que a nossa. Para você ter ideia, todo mundo tem aquela ideia de trator, né? Todo mundo pensa quase a mesma coisa, aquele trator amarelo que vem andando num dia ensolarado, jogando milho para o alto. Você lembra disso? Agora, olha só, máquinas agrícolas americanas, algumas máquinas chegam até a altura de um prédio de 4 andares. Querido, tu está andando num campo, vê uma coisa de 4 andares plantando, tu fica em dúvida da vida, tu acha que é um Transformer. Tu bate nela e fala Optimus Prime, para ver se levanta. A gente não está acostumado. Então, olha o que eu estou falando. É um modelo agrícola que adotou máquinas de grande porte para fazer o quê? Para plantar e plantar muito. Lembra disso? Eu consegui fazer com que 3% da população alimentasse quanto? 97%. Parei aí? Não parei aí. Por quê? Porque eu consegui fazer não só alimentar os 97%, como tornar os Estados Unidos o maior produtor agrícola do mundo. Maior produção de grãos do mundo vem dos Estados Unidos. Então, olha só que coisa fenomenal. Eu usei máquinas no campo, fiz comida para todo mundo, agora eu vendo comida, ganho dinheiro com comida, e nesse momento você está pensando assim, pô, então a boa é mecanizar o campo. Aí qual é a resposta? Depende, tudo tem seu preço. Transabec, como é que tá indo aí? O pessoal tá tranquilo? Ó, aí você fala assim, pô, Hansen, não entendi agora teu raciocínio. Olha o que você acabou de me falar. Pô, fui lá, mecanizei, plantei para todo mundo, fiz comida para todo mundo, tô ganhando dinheiro. Isso não é o ideal? Depende, querido. Por que depende? Vou te dar um modelo asiático. Olha só para cá. Padrão asiático. Eu vou dar um exemplo da China, lá no final da década de 90 para os anos 2000. O que aconteceu? Perfil da população chinesa antiga. Aí você fala assim, pô, isso aqui é China antiga? Sim, isso aqui é China antiga. Por quê? Porque isso aqui eu estou falando de 10 anos, e 10 anos na China tudo muda, você sabe. O que aconteceu? A população chinesa ela era distribuída da seguinte forma. 30% urbano, 70% rural. Aí você fala assim, caramba, então a China toda poderosa, ela só tinha 30% de população nas cidades? Sim, 70% no campo. Agora olha só, 70% da maior população do mundo. Houve um cálculo rápido que eles imaginavam que a população do campo chinês era só de 960 milhões de pessoas no campo. Aí você fala assim, caraca, é muita gente. É. Aí eu pergunto para você, nesse caso você vai usar máquina sim ou não? Qual a sua resposta? Não. Por que não? Presta atenção no que acontece. Se eu uso máquina, eu comprometo o trabalho de 70% da população. Então eu uso trabalho manual. Aí você fala assim, pô, trabalho manual, sim, as pessoas vão lá e plantam com as mãos, usando ferramentas pequenas, daí o nome do modelo que você já ouviu falar. A gente chama isso aqui de jardinagem, e aí você acaba de entender qual é a associação. A jardinagem recebeu esse nome por quê? Porque eu uso trabalho manual. Aí você fala assim, ah, entendi. Então, no caso chinês, olha o seu raciocínio. Então, no caso chinês, melhor do que ganhar dinheiro produzindo muito alimento é fazer o quê? Garantir o emprego da população no campo. Por quê? Porque se você vai lá e começa a colocar máquinas nesse campo, essa população migra de maneira absurda para a cidade. E isso aí tem um nome, lembra para mim? Qual é o nome? Quando a população migra do campo para a cidade. Vê aí, Transabec, quem responde?
Qual é o nome? Qual é o nome? Qual é o nome? Apareceu? Ainda não. Êxodo rural. Que é isso? Quem mandou? É Tairone. Tairone? Destruiu. Vai cair amanhã, tu vai acertar. Ó. Forte saída de população do campo para a cidade. Eu chamo de êxodo rural. Por que eu criei êxodo rural? Porque a mecanização poderia tirar o emprego de muita gente. Aí você fala, pô, entendi. Agora, olha só. Uma coisa que a gente passou rápido e você talvez esteja se perguntando. Por que eu enfatizei tanto em falar que isso aqui é uma China mais antiga? O que está acontecendo com a China? Repara, é simples. Dados de 2013, dados muito fresquinhos, indicam que o novo perfil chinês já está da seguinte maneira. População urbana chinesa, 51. População rural, 49. Isso aqui indica um novo perfil chinês, tá? O que isso faz pro mundo? Aí você, como assim pro mundo? Preste atenção. Quando eu tinha 70% da mão de obra chinesa no campo, eu tinha uma produção agrícola muito grande, porque eu tinha que alimentar todo mundo. Agora, eu continuo alimentando todo mundo, mas eu tenho menos pessoas no campo. Então, o que a China vem fazendo? A China vem expandindo sua ação no mundo, principalmente atrás de alimentos. E eu quero que você preste atenção numa coisa. Já tem 2 anos seguidos que cai sempre uma relação entre China e continente africano. A China cresce muito para cima da África, atrás de recursos naturais, entre eles comida. Então fica de olho nisso. Então olha só o que você percebe. Olha como é que uma situação pode desequilibrar quase o mundo. Quando a China tinha muita gente no campo, ela conseguia plantar o suficiente. Agora o que acontece? Ela tem menos gente no campo, ela continua alimentando todo mundo, então ela sai para o mundo atrás de alimento. Aí você fala assim, pô, isso é legal para o chinês que come, porque aquela população que não vai ter acesso à comida, ele não acha legal. Isso gera um desequilíbrio. Tá? Até aqui, como é que a gente está indo aí? Tudo tranquilo. Tudo em paz? Tudo em paz. Pessoal, agora olha só que momento que você sente orgulho. Preste atenção. Eu tenho um modelo agrícola que faz o quê? É usado em áreas que tem pouca população no campo. Exemplo americano. Tenho poucas pessoas, então eu uso máquinas. Eu tenho outro modelo, que é aquele que eu tenho muitas pessoas no campo. Tenho muitas pessoas, então eu utilizo essas pessoas. Mas o que acontece? Você utilizou essas pessoas, e aí? E aí? Qual modelo o Brasil escolheu? Americano ou asiático? Vamos pensar nas características do Brasil. O Brasil é um país que, ao longo de sua história, passou grande parte dela sendo rural. O Brasil vai se tornar urbano só na década de 50 do século XX. Então, a maior parte da história brasileira, nós éramos rurais. Então, o Brasil tinha mão de obra no campo. Aí você pensa assim, pô, se o Brasil tinha mão de obra no campo, obviamente fomos atrás de quem? Da jardinagem. Não. O Brasil adotou o modelo que é americano, ele mecanizou e ele criou uma nova estrutura do campo. Que estrutura é essa? Você sabe o nome. Nós criamos uma coisa chamada de Complexo Agroindustrial, ou CAI. Você sabe disso. O CAI é aquela nova estrutura do campo no qual eu levei a indústria para o campo, eu mecanizo esse campo e agora ele é muito mais dinâmico. Qual é o peso? O peso é o desemprego daquela massa rural que agora está com dificuldade. Até aqui, tranquilo? Vamos continuar essa associação? Então, olha só. Se alguém vai ver alguma coisa, copiar alguma coisa, vai olhando aí, que eu vou apagar. Já foi. Já foi. O que foi, Marcos? Você vai pular agora? Então pula aí. Mentira. Tá todo mundo querendo printar. Presta atenção, o Marco falou para ficar esperto. Olha só. Vou apagar para a gente continuar nosso raciocínio, hein? Foi? Foi aí? Fomos. Olha só. Olha o que eu quero que você pense. Porra, então o Brasil foi lá e adotou o quê? Adotou o modelo americano, adotou um monte de máquina. Sim, nós passamos por uma revolução verde, que é a revolução do campo. Nós compramos muitas máquinas, seguimos a linha de um importante grupo americano chamado Rockefeller. Então o que acontece? Nós mecanizamos. Aí você fala assim, pô, legal. Quais são as consequências disso? A gente já começou a falar, ó. Sem emprego no campo, diminuiu a quantidade de emprego no campo, certo? As pessoas foram lá no nosso raciocínio e fizeram o chamado êxodo rural. Aí você, pô, legal, as pessoas ficaram desempregadas no campo, vamos para a cidade, fomos para a cidade. Só que aí, tanta gente chega na cidade, nós começamos um problema
e você conhece esse conceito, ele é chamado de macrocefalia urbana. Aí você fala assim, pô, o que é macrocefalia urbana? Vamos devagar. Pensa comigo. Macrocefalia urbana é aquele crescimento exagerado da cidade. Você lembra disso? E ele tem vários problemas. Quem já assistiu essa aula já sabe até o exemplo que eu vou dar. É um exemplo que, se você entende isso aqui, se você traz isso para o seu coração, toda a matéria fica simples. O exemplo é o seguinte. Olha aí para mim que a galera vai responder. A macrocefalia urbana, você pode fazer uma associação clara com o período mais feliz do ano. Vê aí para mim quem responde. Qual é o período mais feliz do ano? Olha aí, lembre que você é brasileiro. Vai. Qual é o mais feliz? Vai. Vai. Eu falo Natal, Carnaval. Que Natal? Não, alguém acertou. Carnaval. Quem falou Carnaval? Um monte de gente. Que isso, brasileiros. O período mais feliz do ano é o Carnaval. Se você entende esse exemplo que eu vou dar de Carnaval, a matéria fica simples na sua cabeça. E você, tá, então relembra aí pra gente. Olha só o que é a macrocefalia urbana, é isso aqui. Imagine uma casa padrão, 2 quartos pequenos, um banheiro. Quem vive ali? 3, 4 pessoas, já rolando uma filinha de banheiro, mas estamos tranquilos lá. 2 quartos, é isso aí que funciona, tá? No Carnaval, essa mesma casa segura quantas pessoas? Filho, aí há de eterno, né? Aí você começa a duvidar de certas leis da física. Porque um começa a chamar o pai chama alguém do trabalho, a mãe chama a tiazona, né? O rapaz leva a rapaziada aí dele, a menina leva uma amiga, até ela começar a namorar, depois ela só leva o namorado e esquece as amigas. É assim que a vida funciona. Só sei que no dia, o que vai acontecer? Vai todo mundo chegar junto, pegar engarrafamento. Tu vê que é uma coisa, é um ritual muito complexo. Chegou na casa, todo mundo se olhando na sala, aquelas pessoas otimistas que trazem um colchonete numa sacola desse tamanho, sabe qual é? Um azul claro de barquinho, ou um camuflado, você sabe qual é? Aquela pessoa que acha que vai conseguir dormir, tu estica o colchonete, ele desce igual uma pena, e a pessoa acha que dá para deitar naquilo. Olha o que acontece, tu dorme, né? Beleza, primeiro problema qual é? Na hora de dormir. Algumas pessoas no primeiro quarto, as meninas vão querer ficar no outro quarto porque menino é sujo, rapaziada dorme toda na sala, né? A intimidade vai embora, as meninas dormem de rímel, acordam igual um panda, né? Você tenta usar o banheiro, a fila é imensa. Para usar o banheiro é uma dificuldade, fica sempre uma pessoa rodando com a toalha para um lado e para o outro, com uma cara de brava para todo mundo saber que ela é a próxima, né? Isso é opressor. Você, na hora de comer, você só faz churrasco, isso nunca dá vazão para todo mundo. É aquela confusão, do nada passa uma pessoa na casa, parece, surge, viu? É uma confusão surreal o Carnaval, né? O que acontece? Você vai fazendo um churrasco, nunca dá vazão, alguém sempre vem pegando antes. A pessoa tenta ir ao banheiro. Aí daqui a pouco tem uma fila imensa, ninguém nunca sai do banheiro. Daqui a pouco o que acontece? A pessoa que está lá dentro abre a porta e pergunta, tem um balde? Tu sabe que algum problema aconteceu, tu sabe que o Titanic não afundou, não é isso? Aí a pessoa vai lá, usa a água, e o que acontece? Acaba a água da casa, né? Só sei que as pessoas estão dormindo mal, as pessoas usam objetos aleatórios para continuar, a pessoa continua rodando com a toalha no meio da sala, não é isso? Um dia você vai fazer macarrão com salsicha, com molho do cachorro quente do dia anterior. É uma confusão. Só sei que depois disso tudo, aquela confusão, as pessoas passando com toalha para um lado e para o outro. Resultado, você vai embora e fica super feliz que você fala o quê? Pô, foi irado o Carnaval. Nunca vou esquecer. Aí você, se você entendeu esse exemplo, você acaba de entender toda a matéria. É aí que você não entende. Você fala assim, como assim? Não peguei a parte que você ensinou a matéria. O tempo todo, preste atenção nos nossos exemplos. Primeira coisa, gente, quando eu falei que a casa tinha 2 quartos, mas uma galera apareceu lá, você acabou de entender qual é o primeiro problema. Qual é? Uma superlotação. Uma cidade, entenda isso, uma cidade ela é igual a uma casa. Uma cidade tem um número X de moradias, uma cidade tem um número X de capacidade de saneamento. Então preste atenção, assim como na casa, que tinha 2 quartos, daria para 4 pessoas e tinha 13, 14, uma cidade que tem moradia aproximadamente para 1,5 milhão de habitantes, ela começa a ter problema quando eu tenho mais de 1,5 milhão de habitantes. Você entende onde eu quero chegar? Então, olha só, qual foi o exemplo na casa? Quando não tinha quarto para todo mundo, as pessoas dormem na sala. Então, olha o que acontece. Quando eu não tenho moradia para todas as pessoas, eu começo o processo de ocupação irregular de algumas áreas. E essa ocupação irregular a gente começa a chamar de favelização. Então, olha o que vai acontecendo. No nosso exemplo da casa, o banheiro não dava para todo mundo. O que é isso? Isso é o acesso ao saneamento. Tem saneamento para todo mundo? Não.
Lembra quando eu falei que as pessoas ficaram opressoras, ficavam brigando para entrar no banheiro? Sabe o que é isso? Quando você começa a ter problema nos serviços, você gera uma disputa. E você sabe que as cidades que têm um inchaço exagerado acabam apresentando o problema da violência urbana, que são pessoas tentando, de alguma maneira, compensar algum problema, oprimindo outras. Então, olha só os problemas da casa. Primeiro, favelização forte. Depois, o saneamento não dá para todo mundo. Terceiro, a violência. O que mais a gente pode tirar desse exemplo? Pô, a fila do banheiro pode representar o trânsito. Então, o que eu quero que você entenda? Uma cidade, ela é idêntica a uma casa. Ela tem uma estrutura física, ela comporta um número X de pessoas. Só que aí tem uma coisa inusitada. O que é? No meio do século XX, o Brasil vai lá e adota um modelo americano de agricultura e joga as pessoas do campo para a cidade. Então a cidade, que ela já tinha um limite, ela acaba recebendo um número tão alto de pessoas, que ela acaba não tendo estrutura para todos. E aí a gente entra no problema da macrocefalia urbana. Até aí, como é que tá? Perguntas? Tá tudo em paz? Vamos continuar. Você fala assim, porra, você entendi então. Então aquilo que a gente fez lá no campo de mecanizar, empurrou as pessoas todas para a cidade. Sim, empurrou todo mundo para a cidade. Aí você fala, caramba, que absurdo. E aí o problema é o quê? Problemas urbanos, sim, mas tem outra linha de problema que você não pode pensar em esquecer, que é a linha de problemas ambientais. A série de problemas ambientais de uma cidade lotada é imensa, principalmente quando a gente pensa em lixo. E aí eu quero que você faça uma coisa. Olha só, eu vou falar uma coisa que poucas pessoas falam, só quem está aqui vai saber. Então preste atenção. Pega aí, para você não esquecer. Pega aí, olha só. Existe um conceito clássico, que é o da reciclagem. Isso todo mundo conhece. Só que o que era o conceito da reciclagem, ele evoluiu para uma coisa chamada de 3 R's. Você já ouviu falar nos 3 R's. Olha para cá rapidinho. Você já ouviu falar nisso aqui. Vamos fazer uma observação aqui rápida em relação ao lixo urbano. Nós temos 3 R's. Que R's são esses? Primeiro R, reciclar. Reutilizar. Pergunta aí, qual é o terceiro R? Qual é? Reduzir. Que isso? Quem acertou? Agora um monte de gente já subiu o chat. Que isso? Olha só, reduzir. Isso aqui você já conhece. Reciclar, reutilizar e reduzir. Primeira coisa, reduzir. Reduzir é óbvio. O que é? É o pensamento. É quando você vai lá e fala assim, poxa, eu não preciso de tanto, eu não preciso desperdiçar. E aí o que eu faço? Eu evito desperdício ou eu reduzo o consumo. Esse é simples. Onde é que começa a primeira confusão? A primeira confusão aparece quando a gente fala em reciclar e reutilizar. Um exemplo banal. Quando uma pessoa pega uma garrafa PET e faz dela uma camisa, e isso é muito comum hoje em dia, você sabe que eles estão reaproveitando muito garrafas PET. Então eu pego uma garrafa PET de refrigerante e faço uma camisa. Muita gente imagina que isso seja uma reciclagem. Na verdade, não estou reciclando, eu estou reutilizando. Aí você, calma aí, me explica então. Deixa eu deixar isso bem claro. O que é reutilizar? É quando eu pego um material e faço dele outro produto. Ou seja, eu pego um material que já foi utilizado e reutilizo. Eu não estou falando de matéria-prima, eu estou falando de um produto transformado que será utilizado novamente na confecção de outro produto. Exemplo, eu tenho um jornal. O jornal já é um papel transformado. Então eu pego esse jornal e faço, por exemplo, artesanatos como cesta. Então eu estou usando um produto que já foi feito, já foi utilizado e agora eu estou reutilizando ele. Então, o que é reciclar? Reciclar, presta atenção no nome que você nunca mais esquece. Reciclar, voltar o ciclo. Como assim? Reciclar é quando eu pego um produto e transformo ele novamente em matéria-prima. Entende o que acontece? Vou dar um exemplo para você. Pô, eu peguei aqui uma panela de alumínio. Quando eu pego essa panela de alumínio e transformo ela de novo em alumínio, quando ela volta a ser matéria-prima, eu reciclei, eu comecei o ciclo do alumínio de novo. Ele era alumínio, virou panela, voltou a ser alumínio. Quer dizer que eu reciclei. Isso aí, tá claro? Tá certo? Quando eu pego papel e volto, quando eu pego plástico, quando eu pego um copo de vidro e transformo em vidro novamente. Isso aí tá fácil, isso aí é reciclar. O que eu peço para você prestar muita atenção, um conceito que começou a cair em prova esse ano, tem a cara do Enem, e se cair você vai saber. Olha pra cá, esse conceito aqui, não sei se você já ouviu falar. Da pré-ciclar ou da pré-ciclagem. Aí você,
Pô, esse é novo, esse eu não lembro não. O que é pré-ciclar? O que é pré-ciclagem? É quando antes da aquisição de um produto, antes de você comprar, antes de você escolher um produto, você faz uma pesquisa para saber o quanto ele é ambientalmente correto ou não. Entendi. Então, olha só, é uma precaução. Esse conceito ele é sensacional. Por quê? Porque é uma forma de conscientização. Ou seja, eu falo para as pessoas o seguinte: pô, antes de comprar, pesquise se o produto é biodegradável, pesquise se ele tem algum resíduo tóxico bioacumulativo, certo? Que é aquele que vai se propagando nas cadeias, que é aquela contaminação que não vai embora. Pergunta se ele gasta muita energia, pergunta se ele tem um destino já selecionado de resíduo. Ou seja, a pré-ciclagem é a preocupação de se adquirir produtos que já são ambientalmente mais corretos. Como é que tá aí? Tá tranquilo esse raciocínio? Certo? Pessoal, conceito novo aí que está surgindo forte. A gente não sabe se vai cair ou não, mas se cair você vai estar pronto, tá? Muita gente já sabe dos 3 R's, mas o pré-ciclar é uma coisa nova, tá? Para a gente continuar na linha do lixo, tá? Não esqueça de uma coisa: o lixo ele gera 2 problemas muito graves, ambientalmente falando: um líquido e um gasoso. Vocês sabem quais são? O líquido qual é? Pergunta aí. Qual é o nome do líquido? Chorume. Chorume. E fala o gasoso para mim. O gasoso é o gás? Metano. Então, olha só. Pô, eu tenho esse lixo residencial, esse lixo orgânico, que ele faz o quê? Ele libera um líquido, esse líquido ele contamina, e aí quando eu não estou numa área preparada, ou seja, quando eu não estou num aterro sanitário, quando eu estou simplesmente num lixão que as pessoas depositam lixo, o que acontece? Esse líquido ele contamina o solo, ele desce para o lençol freático, ele contamina o lençol freático, e aí a cadeia vai crescendo, porque esse lençol freático caminha até um rio, e aí eu acabo indiretamente contaminando um rio que talvez não esteja nem tão próximo. Então esse chorume é complicado. E o gás metano? Pessoal, o gás metano é perigosíssimo. Por quê? Porque ele é inflamável. Então uma área de liberação muito forte de gás metano, ela é uma área que ela é muito sensível a certos tipos de acidente. Exemplo, quando eu tenho deslizamentos, e esses deslizamentos acontecem em áreas de lixão, o resgate é muito complicado. Por quê? Porque esse gás metano ele pode gerar explosões. Por isso que é uma operação de alto risco, tá? Então o lixo tem esses 2 problemas. Fora isso, pergunta assim: então a gente deve queimar lixo? Vão te responder o quê? Não, nunca. Por quê? Porque a queima desse material, ela vai fazer com que você polua o ar, que você emita gases poluentes, não é isso? Ou então, por exemplo, eu falo assim: o risco de queimadas, nunca queime o lixo. Olha, a primeira coisa que eu falei para você, em geografia a gente sempre tem um questionamento. É para queimar lixo? Não. O que a gente vai fazer? Coleta seletiva, vamos tentar reciclar, vamos tentar reduzir e reutilizar. Isso você sabe. Agora, nunca diga nunca, né? Então a gente não queima lixo. Tem um certo tipo de lixo que a gente quase que recomenda a sua queima para evitar problemas mais graves. Que tipo de lixo é esse, gente? Sabe? Vai. Qual é esse tipo de lixo? Pensa, que tipo de lixo eu quase recomendo que a gente queime? Qual é? Qual é? Hospitalar. Lixo hospitalar. Por quê? Pelo risco de contaminação. Então, devido ao risco de contaminação, eu prefiro não colocar pessoas fazendo coleta seletiva. Prefiro incinerar. Vamos queimar e evitar a contaminação de outras pessoas. Tá? Que é o raciocínio, isso já caiu na prova. Fica de olho. O que fazer com lixo hospitalar? Fora isso, já que a gente está nesse assunto lixo, tem um outro conceito aí que eu não sei se você conhece, acredito que sim, que é o chamado e-waste. O que é lixo e waste? Pessoal, você sabe que esse I quer dizer eletrônico, assim como seu e-mail, que é o seu correio eletrônico, sua mensagem eletrônica, né? O e-waste, waste seria o desperdiçar, o desperdiçado, o desperdício, e o waste seria o desperdício eletrônico, ou como a gente chama de lixo eletrônico. Não imagine que ele é virtual, ele é eletrônico. O que é isso? São aqueles restos de produtos eletrônicos que nós vamos adquirindo e que rapidamente são substituídos por outros. Vou te dar um exemplo, tá? Se você pensar em quantos celulares você já teve, é uma coisa absurda. Se você pensar naquela sua gaveta cheia de carregador, que você nunca mais usou, se você pensar naqueles celulares com baterias que têm metais pesados, materiais bioacumulativos, como a gente falou, que eles vão propagando essa poluição, que eles têm mercúrio, eles têm cádmio, são complicados. Então, olha só, você tem um volume muito grande de lixo eletrônico.
Tá? Restos eletrônicos de peças, televisores que ficaram antigos, computadores antigos, aquele seu notebook que já não funciona, são materiais que têm resíduos tóxicos e que a gente substitui numa velocidade muito grande. Você troca de celular muito rápido, você troca de videogame muito rápido, tudo produz muito lixo. E aí o que assusta a gente é o seguinte: quais são os 3 países que mais produzem e-waste no mundo? Os 3 países são Brasil, China e Índia. Aí as pessoas falam assim: caramba, que surpresa, quando você pensou em lixo eletrônico, pô, eu de cara pensei no Japão, ou eu de cara pensei nos Estados Unidos, que são países que têm esse caráter eletrônico. Sim, mas se você pensar em Brasil, Índia e China, eu estou dando 3 exemplos de países que são emergentes, de países que compõem um BRIC, ou seja, são países que a gente espera que cresçam muito na economia. Então, olha só, são países emergentes que têm o quê? Um potencial de mercado consumidor absurdo e que já vai se tornando realidade. Aí você fala assim, como assim? Olha só mais essa relação. Produção de lixo eletrônico é o seguinte: tanto Brasil quanto Índia, quanto China, tem população enorme, eles têm populações gigantescas, você sabe. Eu estou falando da China primeiro, da Índia segundo e do Brasil quinto. Então, olha só, muita gente. Só que tem uma diferença entre população e mercado, você sabe disso. População é o número de pessoas, é gente. Mercado é o número de pessoas com dinheiro, com capacidade de compra. E já que eles são países emergentes, você pode me falar o que está acontecendo. China, Índia e Brasil são exemplos de países emergentes que a população está adquirindo cada vez mais dinheiro e mais poder de compra. Aí você começa a entender o que eu estou falando. Por quê? Eram pessoas que não tinham um consumo tão rápido de lixo eletrônico. Por quê? Porque eles não tinham tanto acesso a esses produtos. E cada vez mais essa população passa a ter acesso a esse produto. Então ela produz muito lixo eletrônico. E uma coisa que o Enem gosta e que você não vai esquecer é o seguinte: existe uma relação clara entre crescimento da sociedade e impacto na natureza. Certo? Conforme a sociedade vai se desenvolvendo, a natureza acaba pagando um preço por isso. Tá? Daqui, vamos continuar nessa linha ambiental agora um pouquinho diferente. Falar de vegetação, talvez o The Lion King venha. Então, olha só, olha pra cá. Dúvida? Não, nada? Vamos continuar pra gente não perder tempo? Que hoje é só aquela revisada pra gente falar de tudo, olha só. Vamos continuar na linha ambiental. Olha qual foi a última coisa que eu te falei. Eu falei o seguinte pra você. Pessoal, o crescimento da sociedade, ele acaba gerando impactos na natureza. Deixa eu te dar um exemplo. Passei a produzir muito, então eu retirei muita matéria-prima, eu usei muito carvão, muito petróleo. Olha só, as revoluções industriais passando e você gastando petróleo, gastando carvão. Ou seja, quanto mais a sociedade evoluiu, mais a gente puxou recursos da natureza. Isso, obviamente, tem impactos. Quando a gente pensa em crescimento e impacto ambiental, vem uma teoria à sua cabeça, chamada de ecomalthusiana. Tá? A gente até revisou aí nesse projeto Enem um dia, essa teoria ecomalthusiana. O que aconteceu nesse período aí? Tá? Hans, tem uma galera, só rapidinho, tem uma galera do set que tá pedindo desesperadamente um pouquinho de pré-sal. É sem açúcar, tá? Tá. Pré-sal, a gente tá aqui, set. E ó, e faltam uns 5 meses agora, tá? Isso é mole, a gente vê tudo. Ainda ganhei um café, ó. Café, grande produto brasileiro. Mas tem outro produto brasileiro que o Oda esquece, que é açúcar. Não faz mal, tá? É assim, a agricultura brasileira. Então o que acontece? Nossa aula passa rápido e a gente se empolga. Vamos continuar essa linha ambiental. O que o ecomalthusiano fala? O ecomalthusiano, ele fala rapidamente para você o seguinte, que o crescimento da população traz um impacto ambiental claro. Pessoal, muito cuidado. Por que muito cuidado? Porque isso não é a regra. Deixa eu te dar um exemplo. Existe um cálculo rápido de que uma criança americana consome 50 vezes mais que uma criança indiana. Então não é o número de pessoas, mas é o perfil de consumo da população. Então pense o seguinte, aqueles países que têm um setor industrial e terciário mais desenvolvidos, aqueles países que têm um ritmo de consumo muito alto, eles acabam usando mais dos recursos da natureza. Tá? Então não basta o número de pessoas, mas você tem que relativizar. E aí, pensando em natureza, vou falar de 2 coisas. Vou falar rapidamente de vegetação brasileira e vou falar do pré-sal que o pessoal está pedindo. Já que a gente está falando de resgate de consumo, vamos entender o que é pré-sal. Isso é, tu vai ver que é complicado, né? Olha isso. Aqui eu tenho um relevo. Olha só, um relevo belo. Só que esse relevo, ele tem uma peculiaridade. Qual é a peculiaridade? Ele é marinho, ó. Ele está aqui embaixo da água. Isso aqui
é a parte continental que nós vemos, e aqui nós temos um relevo submarino. O que você sabe do Brasil? Você sabe que o Brasil cada vez mais cresce no mercado de petróleo, pensando nesse consumo. E o que eu quero que você entenda? O Brasil, ele retira petróleo principalmente dessa parte aqui, ó, da parte do mar, do relevo marinho, mais próxima da superfície. E a gente chama isso aqui de plataforma continental. Então o Brasil, ele retira muito petróleo dessa profundidade. Só que eu quero que você entenda uma coisa, o que é? O Brasil retira muito petróleo dali, e ele acabou se especializando tanto que ele virou destaque mundial. O Brasil é o país que melhor explora petróleo em áreas submarinas no mundo. Então isso é uma coisa que você não pode esquecer. O Brasil é um destaque absurdo em energia, tanto em petróleo, quanto na produção de etanol, quanto em hidrelétricas. Nós temos hidrelétricas de alta qualidade. Então olha o que acontece. O mundo também explora petróleo submarino. O Brasil só é o melhor. Só que o Brasil é tão bom que ele está evoluindo a própria tecnologia. E o que sempre travou o mundo? Uma camada gigantesca de sal. Existe no interior do relevo submarino uma camada de sal enorme. E essa camada de sal é uma camada complicada. Por quê? Porque muitas vezes a tentativa de furá-la fazia com que o sal se deslocasse e ele acabava fechando o buraco. Era muito difícil de manter. E aí existe uma camada pré a camada de sal, e aí você já começou a entender a complexidade do nome, não é nada demais. É só a camada que vem antes da camada de sal, chamada pré-sal. E as pessoas não conseguiam ir lá, nenhum país conseguiu desenvolver uma tecnologia tão boa a ponto de ir lá. Só que o que o Brasil fez? O Brasil evoluiu a própria tecnologia e o Brasil conseguiu fazer isso aqui, ó. O Brasil rompeu a barreira de sal e agora ele explora o pré-sal até com 7 quilômetros de profundidade. Pessoal, isso é surreal. O Brasil, ele tem um desafio muito grande e ele conseguiu romper essa barreira de 7 quilômetros, ele rompeu a barreira de sal e hoje ele é o único país do mundo que domina totalmente a tecnologia de exploração do pré-sal. Então, esse aqui é o pré-sal. Quais são as expectativas? As expectativas é uma descoberta toda nova, porque a gente não considerava essas reservas e, aparentemente, as pesquisas indicam que esse petróleo do pré-sal é petróleo leve, de boa qualidade, e o Brasil tende a ganhar muito com isso. Então, essa é a parte do pré-sal. Foi aí, Transabec? Tranquilo. Foi, gente? Lembra disso, as expectativas. Aí você fala assim, pô, então a gente para aí no pré-sal? Não, pensando em Brasil, esse pré-sal, ele cresceu o olho. Por quê? É muito petróleo que está para vir por aí. E aí, o que acontece? Existe uma briga nacional por royalties. O que são esses royalties? Eles são o imposto, né, o dinheiro pago pela exploração de um recurso natural. Então, deixa eu te dar um exemplo. Pô, eu tenho aqui no meu território petróleo. Tá? Eu sou um estado brasileiro. O petróleo está no meu estado. Se você vier aqui retirar petróleo, você vai me pagar royalties por isso. Me pagando royalties por isso, eu vou deixar você explorar mais e a gente cresce. Só que aí tem uma questão, qual é? A Petrobras é uma empresa nacional. A água submarina pertence ao Brasil. E começou uma guerra entre estados para quê? Para que o royalty do petróleo fosse dividido em todos os estados. E aí tem essa briga. Quem não quer isso? Rio de Janeiro, que tem a maior reserva que a gente tem de petróleo submarino, o Espírito Santo, que tem a segunda maior reserva, e o estado de São Paulo, por causa das refinarias que ficam lá. Esses três estados do Sudeste, eles têm uma relação direta com os royalties do petróleo, o que não acontece com outros estados, que estão brigando por uma fatia desse dinheiro. Certo, pessoal? Foi a grande briga que teve do royalty aí esse ano. Tá? Tranquilo isso? Deixa eu só revisar uma coisa com vocês. Pode apagar aqui, Transabec? Pode. Pode? Vou apagar uma coisinha com vocês, que isso aqui é uma dica forte para o Enem, tá? A gente analisa as provas, a gente vê qual é a tendência, a gente vê quais são as matérias que estão sendo muito cobradas. E aí, uma dica que eu vou dar para vocês. Esse ano, muita coisa deve cair, mas a gente destaca vegetação. Esse ano, vegetação deve voltar para o Enem. Vai cair alguma questão de vegetação. Aí você fala assim, pô, vegetação Brasil é tranquilo. Olha só, como a gente está correndo. Olha aqui, faz um Brasil preguiçoso mesmo. Aquela fatia de pizza caprichada. Ó, pum, fiz. Lembra comigo, vamos pensar de bioma brasileiro. Aqui, mole, ó. Que vegetação é essa aqui enorme aqui em cima? Amazônia, mole, né? Quem é essa vegetação aqui que acompanha o litoral brasileiro? Mole para você. Mata Atlântica. Pô, maneiro. São biomas que costumam cair? Sim. Tu aposta neles para cair, Hansen? Não. Mas assim, por que não? Deixa eu explicar. Mata Atlântica é o bioma mais destruído de todos os tempos no Brasil. Nós temos menos de 7%. Os dados indicam entre 6,4% e 6,7%. Pô,
fala assim, cara, é um assunto bom. Culpa de quem? Urbanização intensa no litoral, ocupação agrícola antiga, então a Mata Atlântica vem sendo destruída, perdemos uma enorme biodiversidade ali. Aí você fala, pô, é assunto bom? É, mas é assunto que cai bastante. Aí você fala, pô, então é a Amazônia. A Amazônia está sofrendo desmatamento? Muito. Culpa de quem? Isso aí você sabe. Aqui no meio, nós temos um bioma muito grande chamado de Cerrado. Isso aqui você sabe. Você lembra do Cerrado? O Cerrado é fenomenal. Para começar, as pessoas acham que o Cerrado está preso ao centro-oeste. O Cerrado está em 5 regiões brasileiras. Lembrando que nós temos 5. Então, quando eu falo para você de uma vegetação que está nas 5 regiões, que ocupa uma boa parte do centro-oeste, vai para o norte, vai para o nordeste, pega ali Bahia, Pernambuco, vem para Minas Gerais, pega pedaço do Paraná, quando você descobre que o Cerrado é desse tamanho, aí eu vou lá e falo assim para você, pô, a soja está destruindo o Cerrado, ele é o bioma mais desmatado das últimas décadas. Aí você fala assim, caramba, então é uma área gigantesca sendo destruída? Sim. E essa soja está empurrando a pecuária para destruir a borda da Amazônia. Então a gente sempre culpa o avanço da agropecuária ao recente desmatamento da Amazônia. Lembrando que dados mostram que só a pecuária destruiu 70% do que já foi perdido na Amazônia. Aí você fala assim, pô, maneiro, mas floresta tá tranquilo. Agora, o que é o Cerrado? O Cerrado você lembra. Cerrado, ele ficou muito famoso num filme da Disney, tá? Um clássico infantil que mexeu com muitos aqui, chamado The Rei Leão, The Lion King. Você lembra? Um filme belíssimo que tem uma cena antológica no qual Mufasa, o rei, apresenta seu pequeno filho Simba para a sociedade. Ele entrega na mão de seu sábio amigo, que sobe na pedra mais alta que tinha lá no lugar, os animais acompanhando, e ele pega o pequeno filhote, eleva à frente de seu rosto e canta. Você lembra dessa cena? Que os animais mandam auimaue, 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 auimaue. Você lembra disso? Esse é o Cerrado. Como assim? O nome dessa vegetação é savana, gente. Só que o Cerrado é o exemplo brasileiro de savana. Aí você fala assim, pô, então é o Cerrado que vai cair. Sim, pode cair, mas não é minha aposta forte. Aí você, como assim não? São assuntos que estão caindo muito. Eu aposto numa outra vegetação para cair. Que vegetação é essa? É essa aqui no meio, ó. Entre as principais, a gente não citou ela, a caatinga. Ah, são todas as vegetações brasileiras? Não. Nós temos aqui embaixo os pampas, nós temos também a mata das araucárias, isso você sabe. Aqui em cima nós temos a mata dos cocais, aqui nós temos o Pantanal, isso tudo você sabe. Agora, o que eu quero que você perceba? A caatinga é uma grande vegetação, é uma vegetação que a gente fala que é a única vegetação exclusivamente brasileira, e daí o fato dela ser brasileira, ela traz várias espécies que a gente só encontra aqui, já é um erro do Brasil, deveríamos estudar muito mais a caatinga. O sertão nordestino, que é a área que a caatinga mais ocorre, ele ocupa 60% do Nordeste, tá? Lá estão se desenvolvendo atividades tipo fruticultura irrigada, tá? Isso é muito importante, e é um lugar de clima semiárido, de vegetação xerófita, você conhece, adaptada ao seco, que às vezes fica esbranquiçada na época mais seca, com alguns cactáceos lá. Então, assim, é uma vegetação de grande porte no Brasil, que tem um cunho social muito forte e que é o nosso palpite para a prova. Não deixe de dar uma olhada em caatinga, assunto importante, certo, pessoal? Olha aí para a prova. O meu tempo está esgotando, vocês não veem, mas o Oda está rebolando aqui atrás da câmera incessantemente, tá? Ele é o primeiro asiático que eu vejo rebolar mais que o Sai atrás de uma câmera. Ele não Carla Pérez do Oriente! Ele está pedindo para eu ir embora. Últimas dicas que eu vou dar para vocês na prova. Primeira coisa, muita atenção. Lembre que a leitura é fundamental para a prova de geografia. Assuntos que a gente está aí pedindo para você olhar. Relação sociedade-natureza, igual a gente comentou. Relação espaço rural, espaço urbano. Isso é muito importante. Fora isso, não deixe de olhar a caatinga. Da parte de mundo, tem sempre aquelas partes que as pessoas falam que vai cair, tipo Estados Unidos, China, África. São assuntos que assim a gente cogita muito. Agora, meu palpite forte para esse ano é Oriente Médio. Muita atenção a isso. Aí você fala assim, pô, Oriente Médio é muita coisa. Eu daria um foco muito forte hoje, daria uma relembrada na questão palestina, tá? Não deixa de olhar a formação do Estado de Israel, isso é importante. Qual é a conjuntura? A gente não sabe até que ponto pode cair o conflito no Jordão. A gente não sabe, mas assim,
dá uma olhada nessa matéria. A relação da cultura afro e da cultura indígena no Brasil é um assunto que fatalmente vai estar na sua prova. Então, assim, eu peço muita atenção, a gente vai se dar muito bem, amanhã é tudo nosso. Um grande beijo, desejo para vocês uma prova sensacional. E aqui o Oda vai poder rebolar agora na frente da câmera. Vem cá, Odinho. Ei!